Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Participam analisando as notícias com você, bancada feminina de quinta-feira, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e também a advogada Camila Amorim. E a gente vai começar, já que a bancada é feminina, falando do agosto dourado da Organização Mundial de Saúde, aleitamento materno. 4 cidades da Baixada têm promovem ações de estímulo ao aleitamento materno, que a gente sabe que é muito importante para a saúde de criança. Bertioga, Santos, São Vicente e Praia Grande. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Paulo, Camila, boa tarde a todos. Eu sou uma defensora ferrenha do aleitamento materno. Eu amamentei a minha filha até os 3 anos de idade, até os 3 anos. E eu sempre falo que eu só parei para o livre e espontânea pressão, porque talvez eu tivesse ido mais longe um pouquinho. Não só pela questão, né, da saúde da criança, da importância do leite materno, eu segui rigorosamente as orientações do pediatra quando eu tive a minha filha. Então, os primeiros 6 meses, nem água, nem chá, nem nada, foram exclusivamente leite, mas ela se alimentou exclusivamente leite materno durante os primeiros 6 meses dela. E só quando eu voltei da licença maternidade, com 6 meses, que eu comecei a introduzir mamadeira e algum tipo de alimentação para ela. Papinha, algum tipo de sopinha, algum tipo de alimentação. Mas a importância, né, a meu ver, do aleitamento, não é só a questão ali nos primeiros 6 meses, 1 ano de vida, para a saúde da criança, mas também para o estreitamento desse vínculo entre mãe e filho. Eu acho que é uma relação ali que você instala entre mãe e filha, que você guarda para toda a sua vida. Esse estreitamento dessa relação, esse vínculo da maternidade, ele é muito importante. E eu não me arrependo, não. Eu faria tudo de novo, mesmo ouvindo de muitas pessoas que a partir de 1 ano o leite não serve mais para nada, que a partir de 1 ano a criança precisa do leite, de suplementação. Eu acho que esse vínculo, essa troca, principalmente para a mãe que trabalha fora, para a mãe que não tem essa oportunidade de, depois dos 6 meses, ficar ali na primeira infância acompanhando o filho, acaba terceirizando algumas tarefas, era muito importante para mim esse momento de voltar para casa e amamentar. E eu fiz isso com muito prazer e fico muito contente dessa campanha, porque eu entendo realmente que a gente precisa estimular as mulheres a fazer isso, porque não é fácil, viu, Paulo? Toda mulher, é muito difícil uma mulher, mãe, que nos primeiros dias, primeiras semanas, eu diria até o primeiro mês, não sofra muito para criar coragem para continuar, porque é muito dolorido, é muito sofrido. Algumas mães, eu sofri muito no começo, mas eu insisti e fui até o fim. Não me arrependo, não. Camila, agosto dourado e um depoimento bem interessante da Renata Reis. Boa tarde. A todos. Muito interessante o que a Renata falou. Eu não sou mãe, mas tenho 90% das minhas amigas mães, e eu vejo 2 coisas muito comuns. Ou isso que a Renata falou, de chegarem a 3 anos amamentando as crianças, e eu também vejo uma dificuldade de muitas outras amigas minhas que não conseguem amamentar, que o leite seca, empedra, não sei dizer direitinho os nomes porque eu não sou mãe, mas que não conseguem, simplesmente param de amamentar as crianças com 3, 4 meses, porque literalmente não tem leite. Eu acho que desse depoimento da Renata, eu acho que 2 coisas são muito importantes a gente destacar. A amamentação é importante, sim, esse laço, né, que o vínculo entre mãe e filhos é muito legal, é muito importante. Isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu tenho um vínculo fortíssimo com a minha mãe. E acho que também é importante as mulheres que não conseguem, por algum motivo, amamentar, não devem se culpar. Existem mulheres que têm experiências excelentes, como a Renata, e tem mulheres que não conseguem dar o leite depois de certo período. Então, eu acho que fica aquela coisa, não se culpem, porque eu vejo que muitas amigas se culpam, porque eu não consigo, toma isso, toma aquilo.
Então, acho que a mulher não deve se culpar e também não deve ceder à pressão que a Renata falou, que teve que ceder aos 3 anos da filha dela. Eu acho que, assim, o aleitamento é fundamental. Quem puder, dê. Hoje, eu não vejo como existia antigamente a ama de leite, né? Meu pai foi amamentado por ama de leite porque minha avó não tinha leite. Então, assim, mulheres, deu, perfeito. Não deu, não se culpem, porque eu acho que as mães, de modo geral, já carregam muita culpa. Renata vai saber dizer isso melhor do que eu. 4 cidades, Bertioga, Santos, São Vicente e Praia Grande, que promovem ações de estímulo ao aleitamento materno dentro desse espírito do agosto dourado da Organização Mundial de Saúde. Uma notícia muito chocante de ontem é o assassinato do candidato à presidência do Equador há 10 dias, nós estamos a 10 dias da eleição, vai ser dia 20, Fernando Villavicencio, um jornalista. Ele já tinha sofrido um atentado promovido por uma facção do crime organizado que reivindicou a morte dele, falou que foi a facção que promoveu o atentado. 6 pessoas foram presas por participação, por envolvimento. Uma pessoa morreu, um dos autores do atentado, e o Equador anunciou que estado de emergência e manutenção das eleições. É interessante a gente lembrar que nas eleições presidenciais de 2014, no Brasil, um dos candidatos morreu num acidente de avião que parece que não foi um atentado. Eduardo Campos morreu, inclusive, aqui na cidade de Santos, em agosto, 13 de agosto, né, de 2014. E nas eleições de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro, que depois ganharia a eleição, ele foi vítima de um atentado também, uma facada. Eu não sei o que foi mais impressionante de assistir as imagens, se foi o vídeo do atentado, que foi muito impressionante ontem à noite quando a gente teve acesso a isso, ou hoje pela manhã, assustador o vídeo da facção criminosa reivindicando a autoria dos ataques. O que aconteceu no Brasil realmente preocupa, a gente faz um certo paralelo, mas felizmente ainda parece que no Brasil essas situações são mais isoladas e não necessariamente articuladas por facções criminosas como aconteceu no Equador, e aí preocupa a forma como o narcotráfico está entranhado, né, dentro da política e com muita força na América Latina, principalmente no México e Colômbia, e agora a gente tem notícia também do Equador. Preocupa, a facção criminosa não só reivindicou a autoria do atentado, como fez novas ameaças, inclusive citando nomes hoje pela manhã. Então eu acredito que é uma preocupação de toda a América Latina com o caminho que isso está tomando, a força com que o narcotráfico está se embrenhando na política e precisa alijar, né, dos pleitos os seus adversários para que eles exerçam cada vez com mais força esse poderio. Ali a gente tem uma passagem do Equador pela Amazônia e por aí vai para chegar à Europa e outros países fazendo o caminho, né, do narcotráfico. Infelizmente a gente tem notícias no Brasil também, a gente não pode fechar os olhos de que o crime organizado cada vez mais avança dentro da política, prepara pessoas para se politizarem e para se candidatarem. A gente sabe que o crime organizado prepara pessoas, inclusive com estudos e todo o preparo para que eles ingressem na política e exerçam esse poder. Preocupa muito, é uma preocupação mundial, mas aqui na América Latina a gente precisa juntar forças realmente para combater o narcotráfico, porque senão a gente corre o risco aí de, a médio, a longo prazo, a gente está sem saída na mão dessas facções. É muito dinheiro, 1 quilo de cocaína no mercado internacional, uma cotação por baixo de $20 mil, uma tonelada, 20 milhões de dólares, é muito dinheiro, financia estudo, financia mergulhadores para colocar no casco do navio, financia aquele profissional que quebra e reconstitui o lacre do container, que é um verdadeiro artista para fazer isso, né, de muita habilidade.
E no México, que abastece o mercado dos Estados Unidos de droga, onde é o país onde circula mais dinheiro de droga, o México, por abastecer os Estados Unidos. Nas duas últimas eleições, em cada uma delas, houve mais de uma centena de candidatos mortos, os que contrariam os interesses do narcotráfico. É importante a gente prestar atenção no que está acontecendo aqui do nosso lado, aqui no nosso continente, para prevenir, não é, Camila? Paulo, eu acho que a gente tem que perceber que não é facada ou a questão do Eduardo Campos, que por muito tempo falou-se em eliminação política, porque ele estava muito bem na campanha presidente. Eu acho que a gente precisa ter noção de tudo isso, não é certo. E, infelizmente, não estamos falando só do Brasil. Praticamente todos os países à nossa volta passam por isso também. Quando a gente fala do narcotráfico, as cifras são inalcançáveis. Eles têm, vamos dizer, os melhores para tudo. O investimento, quando eles fazem escolas daquela região, né, deles, que eles têm como sendo deles, são incríveis, são cifras inimagináveis. Mas a gente precisa que seja feita alguma coisa contra isso, né? A gente não pode se conformar com um candidato a presidente ser morto com 30 e tantos tiros. Isso, para mim, não sei nem o que dizer, não é nem atentado, né? Ninguém atira 30 e poucas vezes brincando. É uma execução sumária, é uma coisa horrenda. Igual a gente teve aqui também, né? Eu até hoje sou engasgada com a história do Eduardo Campos. Ele caiu, salvo engano, ali no Canal 1 para trás. Até na época eu olhei para ver se não pegou meu prédio. E assim, a gente não pode aceitar isso, facada no Bolsonaro, também não podemos aceitar, sendo bolsonaristas ou não, temos que ter o respeito à vida acima de tudo, não importa a opinião política de ninguém. Foi no Canal 1, a Camila mora no Canal 1, mas foi entre o Canal 3 e a Conselheiro Nébias, né? A queda do avião do Eduardo Campos. E quando a gente se confronta com um atentado desse tipo, mais de 30 tiros, 3 tiros na cabeça, a gente vê que o atentado ao Jair Bolsonaro não foi uma coisa articulada assim com esse planejamento. Parece ter sido um ato isolado de alguém desequilibrado mesmo, aquele Adélio, né? Me parece. Que quem quer matar, contrata o atirador e o atirador não falha, né? Para a gente citar um evento de atentado político que mais se assemelha a essa circunstância seria o assassinato da Marielle Franco. Eu acho que o assassinato da Marielle, ele estaria muito mais assemelhado a essa questão das milícias, do crime organizado, e é um fato que mais se assemelha a esse tipo de situação. Sem nenhuma dúvida. No atentado da Marielle Franco, a gente pode também falar isso do Bolsonaro, embora pareça obra de uma pessoa desequilibrada, ou desse candidato Fernando Villavicencio à presidência do Equador. Um atentado desse tipo é um atentado à democracia, né? Um atentado às instituições do país. É uma agressão profunda à democracia e às instituições do país. No estado de São Paulo, Renata, duas notícias hoje bastante confusas em relação ao governo Tarcísio de Freitas. A primeira delas, o governador ontem disse que não há câmeras suficientes para todos os policiais militares do estado de São Paulo, que são 10 mil câmeras e 90 mil policiais. Ele se refere ao fato de não haver todas as imagens da Operação Escudo, que recebeu algumas acusações, como sempre acontece, né, de excesso de violência policial. O rigor da reação é plenamente justificável diante do atentado também que matou um policial da Rota, mas se há denúncias de truculência, de violência desnecessária policial, elas também devem ser investigadas. O que chama a atenção é que o governador ele se manifestou contra o uso das câmeras na época da campanha. Foi rebatido com pesquisas de que o número de mortes de policiais diminuiu nos batalhões em que as câmeras foram adotadas. Em outros países há esse costume, esse procedimento de câmera em uniforme de policial.
E o que chama mais ainda a atenção, que ele citou números, 10 mil câmeras para 90 mil policiais. E quando ele assumiu, já eram 10 mil câmeras, ou seja, ele não tirou, mas também não colocou. É verdade. A gente precisa saber que hoje em dia, com todo o acesso que a gente tem a dados e informações, as políticas públicas, elas têm que ser desenvolvidas não só com base em ideologia de quem exerce o poder, mas com base em dados que vão trazer elementos para que você possa decidir na situação concreta. Esse posicionamento inicial que o Tarcísio teve e foi muito criticado em relação às câmeras nos uniformes dos policiais, a gente precisa, a solução é muito simples, né? Se você tem 90 mil policiais e você tem 10 mil câmeras, a palavra mágica é investimento. Invista em câmeras então. Agora, quando você tem um posicionamento contrário a isso e você também não investe, daí a gente precisa começar a acender a luzinha amarela para entender o que está acontecendo. Prestar mais atenção de qual é o direcionamento do governo nesse sentido. Como a gente conversou aqui na semana passada em relação à Operação Escudo, precisa ter muito cuidado, muita cautela para opinar sobre esse assunto. A gente sabe do quanto que a corrupção ela está embrenhada em todos os campos no nosso país e dentro da polícia também, mas a gente precisa ter confiança na polícia. A gente precisa confiar no trabalho da polícia e também não pode simplesmente adotar um discurso, seja direitista ou esquerdista, contra ou a favor disso, contra ou a favor da polícia, independentemente do que acontece. Se há abusos, é preciso que esses abusos sejam investigados. Se não tem câmera, a gente precisa investir em câmera. E para a gente investir, a gente precisa estar baseado em dados, em países que já fizeram isso e quais foram os resultados dessas medidas. As câmeras, elas reforçam a sensação de transparência e a transparência reforça a confiança na polícia. É uma equação simples. Eu tenho a impressão que a Renata esgotou o assunto, mas depois do intervalo a gente vê se sobrou alguma coisa para a Camila comentar. Voltando com Opinião Litoral, a Renata Reis e a Camila Morim analisam as notícias com você. A Renata já comentou a declaração do governador Tarcísio de Freitas ontem, que não tem câmeras no estado de São Paulo para todos os uniformes de policiais militares. Agora falta a Camila Morim. Sobrou alguma coisa para você dizer, Camila? Só uma colocação, porque a Renata de fato esgotou o assunto. Falta investimento, como ela disse, falta sim. Mas eu acho que em operações que sabemos que vão ser mais complicadas, algumas operações muito grandes, tem que ter inteligência do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, de remanejar essas câmeras. Sabemos que estão indo um número de X pessoas para o litoral fazer essa operação. Ok, vamos colocar a cada 3, 2 câmeras e pega emprestado de um batalhão, põe no outro batalhão, porque giram polêmicas, como a gente está vivendo agora em relação à operação da polícia na Baixada, que estando todos ou estando uma divisão razoável de câmeras, a gente não teria isso, estaria tudo esclarecido sem ter problemas. Então, às vezes, eu acho que o Estado quer arrumar um pouco de sarna para se coçar, porque não pensa nessas coisas. E como a Raquel estava falando, precisamos investir. Hoje são 48% dos batalhões que tem câmera. Pela polêmica que deu à época, o Tarcísio resolveu não tirar as câmeras dos policiais, mas como foi dito, ele também não investiu R$1. Outra questão, Camila, em que parece que o governo do estado procurou sarna para se coçar, é a colocação de aplicativos nos celulares de alunos e professores que tinham chips do governo do estado para facilitar as aulas virtuais durante a pandemia. A colocação de um aplicativo do Google for Education sem autorização deles. Imagina, você está com o seu celular, remotamente instala um aplicativo neles. Houve revolta, o Google for Education disse que não tem nada, deu uma nota oficial dizendo que não tem nada a ver com isso, que é operação
que o cadastro, que tudo é responsável da Secretaria de Educação do Estado. Agora, aí tem um ponto interessante também. Isso aconteceu no Paraná, onde era o mesmo secretário de Educação que agora está em São Paulo, Renato Feder. Tem aquele ditado que diz que errar é humano e repetir o erro não, né? É burrice. Pois é, Paulo, repetir o erro é burrice e tem aquela coisa que parece que não está aplicando para esse ministro, para esse secretário, que é aquela coisa de duas pedras não caem, uma pedra não cai duas vezes no mesmo lugar, agora bananou tudo, mas tem uma coisa assim, e não está servindo aí não. Eu acho que é muito complicado você acordar e ter seu celular com um aplicativo. Eu, do jeito que eu sou louca com essas coisas de tecnologia, jogar o celular longe, já ia achar que hackearam a minha vida, não só o meu celular, ia estar em surto psicótico nesse momento. Mas é uma total invasão de privacidade, não pode ser feito isso de maneira alguma. Se você quer fazer a instalação, você manda e pede uma autorização para as pessoas. Ou você pede que cada um instale explicando a necessidade. Professor acordar com celular pessoal, com aplicativo, alunos, pais, é um absurdo. Aí, para mim, fere direito à intimidade, fere vários direitos que são fundamentais à pessoa humana, além da questão digital. Eu acho que é muito mais do que a questão digital, engloba em vários outros crimes também. Então, assim, eles têm responsabilidade, vão ter que responder por isso de alguma forma. Para mim, só notinha não adianta nada, porque eu vou lá e peço desculpas, e peço desculpa 2 vezes, então é muita burrice. Então, vamos ver o que acontece. Acredito sim que o Google não tenha nada a ver com isso, porque normalmente alguém precisa apertar o botão para que a ação seja feita, e precisamos saber quem foi essa pessoa que apertou o botão. Agora, Renata, eu não sou tão assustado quanto a Camila, mas se eu vejo um aplicativo no meu celular que eu não instalei, eu também vou ficar aborrecido, né? A Lei Geral de Proteção de Dados proíbe isso explicitamente, né? Exato. Eu acho que a gente vai, no mínimo, estranhar o que está acontecendo. Eu, quando li essa notícia, eu sou um pouco leiga nessas questões digitais também, ainda sou um pouco resistente a essas coisas. E demorei até para entender como isso é possível, Paulo. Como que alguém consegue instalar indistintamente aplicativo no celular? Remotamente, né? Remotamente no celular dos outros, né? É através dos cadastros, provavelmente, que a secretaria tem. Mas realmente ali Esse aplicativo só foi possível instalar nos celulares dos professores e alunos que tinham o chip que facilitava as aulas virtuais, o acompanhamento das aulas virtuais ou a ministrar aulas virtuais. Assim como a Camila falou, são uma série de direitos constitucionais feridos, a intimidade, a privacidade das pessoas. O celular hoje, ele é o seu documento de identificação, ele é o seu documento de comunicação com as pessoas. Você tem ali uma série de dados, toda a sua vida está registrada no celular. Acho que nada hoje caracteriza tanto os dados pessoais de alguém como o celular. Então, como a Camila mesmo colocou, há uma série de direitos constitucionais feridos e, a meu ver, passíveis de responsabilização, sim. Nós temos 2 advogadas na bancada. O ministro Alexandre de Moraes ontem, a gente comentou isso também ontem durante o programa, ele decretou a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por envolvimento, nem é envolvimento, ele era o próprio mentor daquela operação que movimentou blitz em várias cidades do Nordeste. Por coincidência, no dia das eleições do segundo turno, no mapa a gente vê que as blitz aconteceram exatamente nas cidades em que o atual presidente Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno. Há provas robustas. Agora, o que é estranho nessa notícia, eu até li um artigo hoje do Reinaldo Azevedo no UOL de manhã, que justifica a prisão preventiva. Isso foi em 31 de outubro do ano passado, nós estamos em agosto desse ano, não tem sentido prisão preventiva, me pareceu muito estranho isso. Olha, Paulo,
se me permite discordar, eu entendo com base nas provas que agora foram angariadas pela Polícia Federal, que os requisitos da prisão preventiva parecem sim configurados. Na verdade, é que a gente tem assim uma grande maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender as espécies de prisão que existem no nosso país. A prisão em flagrante delito, que não é o caso, e a prisão preventiva é totalmente diferente, não importa quando aconteceu a atuação criminosa. A prisão preventiva, ela vem quando aquele que está sendo investigado ou aquele que está sendo processado, ele de alguma forma age podendo corromper o processo, o devido processo legal. Então isso pode acontecer das mais variadas formas, e uma delas é quando você coloca em risco as provas do processo, quando você, por exemplo, coloca em risco a possibilidade de você fugir, e até quando você começa a ameaçar testemunhas ou colocar em risco, porque a prova testemunhal é uma prova do processo. Nesse caso específico, pelo que eu li, ficou configurado agora que, com a investigação da Polícia Federal, que 2 testemunhas neste processo, que eram subalternos do Silvinei, eles prestaram depoimentos falsos à polícia nesses inquéritos, nessas investigações, por temor reverencial. O que é o temor reverencial? Quando você teme o seu superior hierárquico, represálias, você está subalterno a uma pessoa que é seu superior hierárquico e você acaba agindo em conformidade com as ordens, ainda que ilegais deles, por causa desse temor. Então, neste caso, ficou provado, pelo menos há indícios relevantes para a Polícia Federal, de que ele estava corrompendo essas testemunhas. E esse é um requisito da prisão preventiva, sim. Se ela vai ser relaxada mais para frente, se ela vai ser revogada, vai depender do trabalho dos advogados. Mas eu entendo que, diante do que a Polícia Federal noticiou, de que angariou em relação a essas testemunhas, me parece que os requisitos da prisão preventiva estariam configurados. De manhã eu li os requisitos da prisão preventiva, os requisitos legais, e não fiquei muito convencido. Agora a Renata me convenceu mais um pouquinho, Camila, mas ainda falta alguma coisa. Pois é, de manhã eu também tinha falado que eu achava que não era cabível a prisão, porque o crime foi lá atrás e só agora ele estaria sendo preso. Eu não tinha essas informações que a Renata passou agora, de que ele intimidou testemunhas, vamos dizer assim, e de provas novas. Então, olhando por esse prisma que a Renata acabou de nos colocar, a prisão preventiva é cabível, sim, ao meu ver. Não é minha área, eu estou só dando um pitaco na área criminal, mas pelo artigo 313 do Código Penal, é cabível, exatamente como a gente estava falando. É cabível quando tem intimidação de testemunha, quando tem perigo de sumir com provas, quando tem perigo do criminoso mesmo fugir, enfim. Diante dessas provas novas que apareceram agora, eu acho que cabe a prisão preventiva, sim, em relação a estas testemunhas de agora. Mas se a gente estiver falando de provas passadas, aí eu acho que não cabe. Alguma prova que foi colhida em outubro não tem por que prender agora, mas se essa prova acabou de ser colhida, tem sim por que ser agora. Porque ele não é mais diretor da Polícia Rodoviária Federal, então ele não tem como intimidar os funcionários mais, né? Não, mas o que ficou dentro da investigação da Polícia Federal, o que foi noticiado é que a Polícia Federal, continuando a investigação, chegou à conclusão de que 2 pessoas, uma mulher e um homem, um era coordenador de inteligência, outro era chefe de inteligência da PRF, eles teriam prestado depoimentos falsos por temor reverencial a ele. Então, isso pode ter acontecido no passado, mas chegando-se à conclusão de que isso aconteceu, eu entendo que é cabível o pedido da Polícia Federal de prisão preventiva. Agora, vai depender aí, no curso dos próximos dias, de como os advogados vão defender ou não, se vai ser mantida ou se será revogada. Se for mantida, ele vai responder o processo preso. Se revogada, ele vai responder o processo em liberdade. Agora, é interessante a gente observar
comentar o que tem vindo à tona, tem vindo à superfície, de bastidores do governo anterior, né? Aquela questão golpista da minuta do Anderson Torres, depois das conversas do ajudante de ordens Mauro Cid, também a questão das joias que foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, né? No aeroporto de Cumbica. E agora, nesse caso aí, aparece a Polícia Federal divulgou que houve uma reunião antes da eleição do segundo turno do Silvinei Vasquez com vários diretores da polícia, uma reunião em que os celulares foram deixados na porta para não ser gravada. Era uma reunião com um tipo de convocação e o assunto diz que ele falou muita bobagem em relação às eleições na reunião, totalmente fora da pauta para a qual a reunião foi convocada. E os celulares na porta são indício de que boa coisa, com certeza, não aconteceu ali. Opinião para o intervalo, fica com a gente que a volta é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nessa quinta-feira, a Renata Reis e a Camila Amorim comentam as notícias com você. As duas são mulheres, as duas são advogadas. Renata, como é que você viu a posse da Edilene Lobo, primeira mulher negra a ocupar um cargo de ministra no Tribunal Superior Eleitoral? A posse foi ontem. Eu acho que a gente precisa, né, tem o dever de ver isso com muito otimismo. Porque não só pela questão de ser uma mulher, mas por ser uma mulher negra. Então isso é um passo que nós estamos dando. Ter uma mulher num cargo elevado dentro do Poder Judiciário já é algo que nos orgulha demais. Nós temos poucas, nós vemos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, onde nós temos 11 ministros, sendo que 2 são mulheres, uma está prestes a se aposentar e corremos o risco de ter uma indicação de um homem. Está vindo muita pressão para que haja a indicação de uma mulher e a gente precisa, né, precisa ter mais mulheres na política, mais mulheres no Poder Judiciário, para que nós mulheres nos sintamos representadas diante de todos os poderes. O fato de ser uma mulher negra torna isso ainda mais relevante e de muito otimismo, porque a gente precisa ter mulheres no poder que representem as mulheres que estão aqui em todos os aspectos, não só pela questão feminista, mas também pela questão de gênero, questão de raça. E eu acho que a gente está avançando devagarzinho, as mulheres estão cada vez mais entrando na política, ainda de uma forma bastante singela, bastante tímida, e também no judiciário. Então eu acho que a palavra que a gente tem que ter, não só, lógico, de orgulho, satisfação, mas acima de tudo de otimismo. Agora, veja, a Procuradoria-Geral do Município, a Procuradoria do Município de Santos é comandada por uma mulher aqui presente, a Renata Reis. Mas a representação das mulheres no Congresso, nas prefeituras, governos estaduais, né, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, deveria, assim como também no judiciário e também no comando das empresas, deveria ser proporcional ao recorte da população, que tem 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. A desproporção é muito grande. No Supremo, Camila, em 132 anos de história, passaram já pelo Supremo, incluindo os 11 atuais, 168 ministros. Desses, só 3 são mulheres. Paulo, nós estamos falando de uma luta por reconhecimento das mulheres muito antiga. Nós vivemos, infelizmente, num mundo que, na minha opinião, ainda é machista, e nós viemos de um mundo totalmente machista. Até outro dia, minha mãe estava vendo uma novela, que eu acho que é das 6, e lá é dito que a mulher, para trabalhar ou para fazer qualquer ato da vida civil, precisa da autorização do marido. E eu fui olhar a lei. Essa lei caiu só em 1962, ou seja, até 1962, as mulheres, para trabalharem, para qualquer coisa da sua vida civil, precisavam do aval do marido. E é indignante. E nós não estamos falando de lá atrás, 1000 e não sei das quantas, estamos falando agora, de
1960, 62. Então, assim, a mulher teve seus direitos reconhecidos há pouco tempo. E as mulheres, querendo ou não, elas são uma massa maior em muitos sentidos. Eu até pesquisei aqui rapidinho, porque eu estava achando que na advocacia a maioria fossem mulheres, mas não é. Nós ainda estamos num percentual de 49,6% de mulheres na advocacia. Se pensarmos, igual o Paulo falou, comparando com a população, é muito pouco ainda. Então, eu acho que a mulher tem tudo para ser competitiva com os homens, a gente não perde em nada. Então, assim, é muito legal a gente ver uma ministra sendo colocada, né, merecedora do cargo que está recebendo. E é orgulho, muito orgulho, igual nós temos a Renata no cargo máximo da Procuradoria, e eu gostaria muito que nós tivéssemos outras Renatas em muitos outros cargos, públicos e privados, tanto faz. Aí tem a Edilene Lobo, primeira mulher negra ministra do Tribunal Superior Eleitoral, e é interessante que a competência da Edilene Lobo é muito reconhecida, não há nenhum questionamento contra a competência jurídica da nova ministra Edilene Lobo. O que tem que ser questionado é o decreto do prefeito de São Vicente, Caio Amado, publicado na terça-feira no Boletim Eletrônico do município, de emergência financeira. Diz que a arrecadação nos primeiros meses desse ano caiu, ele anuncia corte nas horas extras dos funcionários, tanto no número de horas como no pagamento, corte de qualquer financiamento para evento da prefeitura, também qualquer atividade extracurricular nas escolas, realmente corte também no consumo de combustíveis dos veículos da frota municipal. O que eu estranho nessa notícia? Nós estamos no terceiro ano da administração. O Caio Amado já fez o orçamento para o ano passado, ele fez esse orçamento em 2019 e já fez, aliás, em 2021, né? E fez o orçamento para 2023 também em 2022. A administração dele já deveria ter se apropriado mais das contas, das receitas e das despesas da prefeitura, porque eu imagino hoje a situação de um funcionário de São Vicente lendo uma notícia dessa. Como é que se sente o funcionário, Renata? Preocupante. Muito, eu acredito que os funcionários não devem estar dormindo, porque inclusive São Vicente tem histórico de atraso de pagamento, de folha de pagamento. São Vicente, historicamente, vem vivendo uma situação financeira muito complicada, já há alguns anos, eu diria algumas décadas, alguns mandatos anteriores, né? É lógico que o prefeito atual herdou muita coisa, mas como você mesmo falou, são 3 anos já de gestão e você precisa minimamente se apropriar das questões financeiras do seu município. O corte de gastos, o corte daquilo que é extraordinário, ele não deve vir só numa situação de emergência, ele deve vir ao longo de todo o mandato justamente para você equacionar as receitas e as despesas. O que me causou um pouco de surpresa nessa notícia quando eu li é que a justificativa de queda de arrecadação não é aquela queda de arrecadação do município que poderia eventualmente trazer alguma surpresa, mas ele falou em repasses federais e estaduais. E daí eu não consegui entender muito bem que repasses seriam esses que foram cortados da União e do Estado apenas para São Vicente e não para os outros municípios, porque eu não tive notícia, pelo menos até hoje, até agora, de que isso tenha acontecido aqui com Santos. Então a gente precisa saber que cortes foram esses, por que eles aconteceram e por que eles afetaram a arrecadação. Porque a arrecadação não é repasse, né? A arrecadação necessariamente ela tem que vir de uma queda na arrecadação daquilo que compete ao município. Os tributos que você arrecada diretamente, como IPTU, a taxa de licença, houve queda? Existem mecanismos administrativos e de política fiscal para que você
aumente essa arrecadação. As leis de anistia, os refis, estimular a que o contribuinte venha pagar os seus débitos em atraso. E também existe aquela arrecadação indireta, que são os tributos federais e estaduais, aqui uma parte deles é repassada ao município. Então, se isso aconteceu, não pode afetar só São Vicente. Então, eu estranho um pouco essa justificativa do decreto de emergência. Eu estranho bastante por ser terceiro ano da administração. A gente registrou, a gente lembra, é recente, que no final do governo Tércio Garcia, houve inclusive interrupção da coleta de lixo em São Vicente, uma crise. No final da gestão do Luiz Cláudio Billy, se repetiu isso, interrupção da coleta de lixo, que denota uma situação de extrema crise financeira da prefeitura, para interromper a coleta de lixo e produzir todo o transtorno que foi produzido para os moradores. Do prefeito Caio Amado, a gente esperava o equacionamento dessa situação financeira da prefeitura e não essa sensação de insegurança que ele passa para o munícipe e para o funcionário a partir desse decreto de terça-feira, não é, Camila? Pois é, eu não vou nem acrescentar muito em relação ao direito público, porque temos um as em direito público aqui com a gente, que é a Renata. Eu só me pergunto muito por que tudo ocorre no final de mandatos, porque é agora, né? 3 anos já está praticamente acabando. Por que ocorre isso só nesses momentos? E por que também, e assim, o que vai afetar na prática em relação à educação? Será que todos esses cortes não vão afetar professores, que vão afetar a educação dos alunos? Falou-se muito de aulas extracurriculares, né? A gente sabe que muitas aulas extracurriculares no contraperíodo são necessárias, inclusive, para ocupar as crianças, ocupar a cabeça dos estudantes, para que não sejam levados para um mau caminho. Então, será que com essa mudança toda que ele propôs, que está sendo feita, a gente não vai ter um aumento ainda maior de criminalidade? Precisa ver como tudo isso vai ser feito, que de fato vai impactar na educação, porque eu acho muito preocupante. E, além de tudo, temos direitos trabalhistas aí que não podem ser retirados, né? As férias, enfim, temos muitas coisas aí, as férias premium, né? Temos muitas coisas aí que precisam ser analisadas com lupa. Também bem lembrado pela Camila, a concessão de qualquer licença prêmio que envolva remuneração financeira para o funcionário. Não vai dar tempo da gente comentar, mas a gente lamenta o furto de 10 equipamentos no valor de R$80 mil da ETEC Aristóteles Ferreira, em Santos. São máquinas de solda do curso de técnico em metalurgia que pesam entre 10 e 30 quilos. Como é que foram furtadas entre 10 e 30 quilos, valor de R$80 mil? A gente espera que seja rapidamente solucionada para não haver nenhum prejuízo para os alunos, esse furto desses 10 equipamentos da ETEC Aristóteles Ferreira, em Santos. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação da Renata Reis, da Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.